Bom dia, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aqui é José Domingos, o ex-ateus, o homem da nova reforma protestante. Eita, que essa nova reforma protestante tem causado rebuliço aí nas redes, né? A maioria de gente com raiva, né? Porque ela desagrada tanto a gregos e a troianos, né? Tanto a católicos como protestantes. Mas hoje nós estamos aqui para dizer que a nossa nova reforma protestante tem espaço para todo mundo. Tem espaço para protestante, para evangélico, para o desigrejado e até para o católico. E para o ateu também, se quiser. Mas hoje o recado vai principalmente para os católicos. Você sabia, católico, que a sua igreja ela tem ideias parecidas com a nossa nova reforma protestante? Sim, o Vaticano II trouxe essas ideias. E eu tenho analisado e elas são muito parecidas aí com o que nós propomos na nossa nova reforma protestante, principalmente em relação da fé e ciência e da relação do ser humano com a economia. É porque, como eu gosto de falar, a nossa nova reforma protestante, ela se preocupa principalmente com o dia a dia do cristão, com a prática, colocar em prática os ensinamentos da Bíblia de Cristo e os novos ensinamentos da ciência. Porque não adianta nada, como eu gosto de falar, você ficar debatendo aí teologia, brigando católico com protestante, brigando pelo sono da alma, e você não consegue nem dormir direito e está brigando pelo sono da alma. Você está cheio de estresse, de insônia, e não consegue nem dormir direito e está brigando por questão de sono de alma. Rapaz, vai tomar remédio natural, como eu falei, remédiozinho bom para dormir, vai fazer uma meditação, exercício de respiração para você controlar o estresse. E aí você vai ter uma noite boa de sono. E quando você tem um bom sono, você restaura e elimina o estresse também. Então vira um ciclo vicioso de saúde. Mas você quer estar aí nas redes debatendo, fazendo debate teológico, a sua vida toda esculhambada, você devendo boleto, você fazendo mau negócio. E isso vem principalmente da polarização da mente. Hoje inventaram esse termo, polarização, ou esse termo está em voga, né? Está na moda, polarização. Antes era radicalização, é a mesma coisa. Eu gosto sempre de citar o Dr. De Martini. O Dr. De Martini foi um que ele esteve naquele documentário do Segredo, né? Que teve Bob Proctor, que teve Joe Dispenza, e o Dr. De Martini é que ele gosta de falar da polarização no cérebro. O Dr. De Martini é um professor renomado, doutor, o nome já está dizendo. E ele trata dessas questões de desenvolvimento pessoal, lei da atração. Ele é um homem que já leu mais de 5.000 livros em sua biblioteca. E ele conhece também de filosofia, é um erudito, não é só questão de lei da atração, não. O homem conhece de tudo, de filosofia, de teologia, de tudo. Então ele gosta de dizer que quando a gente está polarizado, nosso cérebro está polarizado, ou seja, nosso cérebro só enxerga coisas boas de um lado, nós estamos com deficiência. E isso é o que está acontecendo na nossa atualidade. As pessoas estão polarizadas. E na religião não é diferente. As pessoas estão polarizadas. É católico brigando com protestante, é católico tradicionalista brigando com católico mais progressivo, as igrejas protestantes brigando entre si, estão polarizadas. A única coisa de união é na política. União, assim, a política também é polarizada, mas todas as igrejas do Brasil, elas geralmente se polarizam na direita, né? Diz que são de direita, conservadores. São de direitos conservadores. Tanto as igrejas evangélicas quanto as católicas, né? Se unem nessa questão da direita, conservadorismo. Um bando de crente pilantra que deve todo mundo, que tem amante, que faz negócio porco, que não dá mau testemunho, diz que são conservadores. E católicos assim também. Mas eles se unem aí. E o pessoal mais progressista, da esquerda, mais espiritualista, e até os ateus se unem na chamada esquerda, na política, né? E aí vão pregar todo tipo de relativismo, né? E esses relativismos acabam gerando aberrações, né? Casamento de gente com cavalo, gente com jumento. Eles
colocam esse modernismo aí que também é doentio. Então, o mundo está polarizado. E isso é um problema mental, que nem diz o Dr. Demartini. Por quê? Porque quando você está polarizado, você não consegue enxergar coisas boas de um lado nem de outro. É como se você estivesse apaixonado por alguém e você só enxerga as coisas boas dela, não consegue enxergar mais os defeitos. E o contrário também é válido. Quando você tem raiva, ódio de alguém, você só enxerga os defeitos, não consegue enxergar as coisas boas. Então, seu cérebro, quando está assim, na religião, na política, que não consegue encontrar as coisas boas do outro lado, nem os seus próprios defeitos, você está polarizado. E aí você está sob o controle da sua amígdala cerebral. Então, você está sob o controle do estresse. E aí seu corpo está em modo de fugir ou lutar. E esse estresse ele é muito negativo e vai debilitando o seu corpo com o passar do tempo. Você, quando está polarizado, não está sob o controle do seu córtex frontal. Seu córtex frontal é como um maestro de toda a orquestra do seu corpo. E aí ele vai integrar todas as partes do seu corpo. Eu falei muito nisso no vídeo da cocriação, explicando como é que se dá aí essa coerência. Quando você está nessa coerência do córtex frontal, seu coração está, o ritmo do seu coração está em sintonia com as ondas cerebrais. O seu coração está em sintonia com o seu cérebro. Então, você consegue perceber tanto o lado ruim de uma coisa como o lado bom. Você está em ondas cerebrais alfa, seu cérebro está coerente, seu coração está coerente. Você agora está vibrando na saúde. Você tem uma aura grande, se for medida aí vai ver como sua aura é a luz que você reflete, porque você está agora coerente. Mas quando você está polarizado, você está doente. E a nossa sociedade está assim. Então o recado que eu tenho para você católico é que você já tem no Vaticano II propostas muito semelhantes com a nossa nova reforma protestante. Na questão da fé e da ciência, que não se contradizem, que você tem que estar renovando sua mente. E na questão da economia. Hoje o que nós vemos na economia, quando eu falo principalmente do Brasil, nós vamos entrar na política de novo, vamos dar o exemplo do PT, da esquerda. Antes o PT ele dominava os sindicatos, as classes trabalhistas, mas hoje as coisas mudaram, a mentalidade mudou. O povo da periferia e o povo em geral agora quer ser empreendedor, microempreendedor. Também quer investir no mercado de capitais, quer investir em criptomoedas. E o PT perdeu essa hegemonia porque estava com o pensamento ultrapassado sobre esse povão. Esse povão agora está caminhando mais para a direita, que tem um aspecto mais liberal. Então, a nossa reforma protestante vem tratar de todos esses aspectos. Ela não vai focar em briga de predestinação com livre-arbítrio. Você acha que tem livre-arbítrio, mas você é todo controlado pelo seu subconsciente. Seu subconsciente controla 90%, 95% do seu cérebro. Você tem hábitos enraigados, hábitos de procrastinação, mau hábitos, e você acha que tem livre-arbítrio. Não, você está predestinado aí. Se você não souber lidar com essas questões, de encontrar as suas crenças limitantes que estão no seu subconsciente, de você identificar seus mau hábitos, quebrar esses mau hábitos, o que não é fácil. É como nascer de novo. Você acha que é nascido de novo, mas você nem sabe o que é nascer de novo. Você é igual Nicodemos, quando Jesus disse, você não tem a mínima ideia do que é nascer de novo. E quando a gente fala em nascer de novo, eu gosto de citar o Joe Dispenza, que ele tem um livro dele, Como Quebrar o Hábito de Ser Você Mesmo. Essa é uma explicação científica do que é o nascer de novo. É claro que ele não fala com essas palavras, mas a gente, como eu gosto de falar, quando analisa, quando filosofa, a gente consegue enxergar tudo isso no livro do Joe Dispenza, o que é o nascer de novo. Então você precisa nascer de novo. E a nossa reforma protestante está aqui com essas propostas. Você que é católico já tem no Vaticano II. É claro que eu vou pregar até um Vaticano III, porque o Vaticano II é dos anos 60 e ele mais indicou que a ciência está em evolução e que a gente precisa desses aspectos científicos para integrar com os novos tempos. O propósito do Vaticano II foi esse, né? Adaptar a igreja aos novos tempos, como é a nossa proposta também. Só que agora os novos tempos, como eu gosto de falar, já tem muito conteúdo sobre o subconsciente, sobre a física quântica. E esses conteúdos aí, eles estão se tornando muito popular
E é como a questão que eu falei, não dá mais de controlar essa massa. O PT não consegue mais controlar essa massa, porque esse povo agora está com esse conhecimento de lei da atração, de desenvolvimento pessoal, de como a física quântica interfere na fé, como o observador interfere no que está sendo observado. Isso tudo tem levado a uma nova diretriz política e econômica. E o Vaticano II, ele já evoluiu muito, mas talvez precisamos agora, ou vocês católicos, não vou falar por mim, nem por vocês, precisam de um Vaticano III, porque como eu gosto de falar, esses novos conhecimentos são como ferramentas para os princípios que estão na Bíblia, para os princípios que são bíblicos. É pena que esse Vaticano II ele sofre resistência dentro do próprio catolicismo, pelos católicos tradicionalistas, como eu já falei. E outro problema também é porque o Vaticano II não consegue se popularizar. O cristão médio, o cristão lá da periferia, das pequenas cidades, das grandes cidades também, ele está mais preocupado com seu santo de estimação, em pagar promessa, em acender vela, do que em entender sobre as questões do Vaticano II. Então cabe a você que é um cristão, que é um católico mais, que estudou mais, que teve mais acesso à cultura, disseminar esses aspectos aí que são muito bons do Vaticano II. E parece que a nossa proposta da nossa nova reforma protestante está mais próxima do Vaticano II do que dos próprios pensamentos evangélicos, até porque nós temos que fazer uma autocrítica, que dentro do protestantismo é muito difícil implantar algo como o Vaticano II ou como a nossa nova reforma protestante, porque falta uma liderança central. E eu nem estou propondo isso, eu nem quero que tenha essa liderança central. Mas a gente pode propor que as igrejas locais, os batistas, presbiterianos, os Assembleia de Deus, adventistas, façam reuniões periódicas com suas lideranças para analisar essas novas questões científicas, para atualizar a igreja para o mundo moderno, assim como a Igreja Católica fez. Pena que não tem muita prática o que a Igreja Católica fez no Vaticano II e ainda sofre muitas críticas dentro da igreja. Então, essa é a nossa proposta da nova reforma protestante. Assista nossos vídeos e nós vamos falando pouco a pouco, nós vamos debatendo. Nada está fechado, nós estamos aprendendo, estudando, evoluindo junto com vocês. Deixe seus comentários aí do que vocês pensam disso. Que Deus e Jesus nos guarde e nos abençoe. Amém.